dar graça e ler um texto da Bíblia que hoje é culto de ser, né? Então, eu quero ler em Lucas, o Evangelho, 23, Cristo Sagrado, ele diz, 23 e 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vou repetir o texto. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A gente vê nesse texto, o Senhor parece irônico, né? Parece irônico. Ali estava o sumo sacerdote, que sabia, vê só, o sumo sacerdote, ele sabia que Jesus é o Messias. Não mataram Jesus enganado não, tá? Não mataram Jesus enganado. O sumo sacerdote sabia que Jesus é o Messias. Tá? Os sacerdotes, seguidos dos tais que estavam na reunião secreta para julgarem a Cristo, sabiam que ele é o Messias. Como assim, pastor? Porque antes de tudo isso acontecer, o que mais enfureceu eles era o fato de que Jesus fazia o que ninguém fez. E ele provou isso quando ele diz para Lázaro: ressuscita ele. Porque nas tradições judaicas dizia que um espírito rondava o corpo até 3 dias no máximo, e que depois de 3 dias não teria nenhuma chance, só o Messias. E é aí que vem quem? O Senhor. Não veio no dia que o mensageiro foi chamar ele, e quando o mensageiro chega lá para dar a notícia, Lázaro já havia morrido, a distância e tal. Aí o mensageiro vai e fala com o Senhor diz: volte lá e diga que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O mensageiro não sabia, mas quando o mensageiro volta, que chega, está o quê? O tumulto. E ele vai ter que dizer o quê? E agora? Jesus disse que essa enfermidade não é coronavírus, como esse momento está morto. Falso profeta? Mentiroso? E agora? Mas ele tem que dar a notícia. O mestre mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Sim, tá bom. Veja que decepção. Tem hora que a gente, vou banalizar a linguagem, né? Se decepciona com Jesus. Não porque ele falha com a gente, é porque ele nos manda fazer algo que na nossa natureza é paradoxal. Não bate. Isso aí vai ficar feio para mim. Mas se ele mandou, faça. Desde que ele tenha mandado. Ao porém, desde que ele tenha mandado. Porque uma certa vez, o profeta Natã, ele chegou para Davi e disse: vai e faz a casa do Senhor, constrói. Deus vai se agradar, Deus quer isso. E quando ele vai embora, o Senhor diz: quem foi que te mandou dizer para Davi que ele iria construir a minha casa? Volte lá e diga para ele que não será ele, e sim a sua descendência, o seu filho, que no caso seria Salomão. Então veja, que vergonha, né? Por isso que eu tenho o maior cuidado, eu só falo o que Deus manda.
né? Já teve momentos de Deus me falar algo, mandar eu falar algo, e a minha espinha aqui, quase que eu gritava de tanta dor. No Rio de Janeiro, em alguns lugares que eu fui, e a espinha, misericórdia, que dor terrível. Ou eu me levantava, ou eu arriava ali de dor. Eu tinha que entregar. É diferente. Sem contar que eu já havia feito prova do que estava acontecendo dentro da igreja para ver se batia com o que ele estava me dizendo no meu interior. Tem todo esse processo para poder entregar. Né? Então, a gente fica olhando que, em meio a tudo isso, Deus é gracioso. E que quando a gente erra, Ele está pronto para nos perdoar. E Ele diz assim, ó, Ele não sabe o que faz. Na mente de Deus, no, que ele, na vontade, no ver de Deus ao nosso respeito, Ele se compadece de nós, porque somos miseráveis criaturas mortais, pecadoras. E que se houver em nós um arrependimento, Ele está pronto para perdoar. Nesse caso aqui, Ele não esperou arrependimento de ninguém, Ele já perdoou de imediato. Porque o que estavam fazendo, o mundo estava apagando a luz. O mundo estava matando a vida, se bem que a vida não morre, mas estava de alguma maneira tentando matar a vida. E tiveram ele a impressão de que tinham conseguido matar a vida, mas a vida não pode morrer. Mas aparentemente morreu. Foi pregado na cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida na cruz. E além do mais, em tuas mãos entrego meu espírito. Morreu. E agora? A vida morreu? Não. A vida só foi, de certa forma, enterrada. Mas ela está viva. Aleluia! Porque a vida disse assim: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo dou e torno a tomá-la de volta. E aí colocaram a vida debaixo do tapete, cobriram assim e tal, né? Cobriram lá e agora quem manda é a morte. Mas estava avisado. No terceiro dia eu voltarei. Eu voltarei. E no terceiro dia, as primeiras vítimas foram soldados. Os bichinhos, rapaz, desmaiaram. Foi uma agonia para aquele soldado, porque imagina, um defunto levantado. Até então ele nunca tinha visto. Dava para correr. E com aquela claridão toda, aquele anjo, né? Dessa cor assim, dava uma olhada direito para ele, chegou assim, tirou a pedra do local, o Senhor sai, menino, e os guardas tudo, vendo aquilo tudo, aquele sobrenatural, está brincando na vida, nós servimos a um Deus todo poderoso. Jó diz em 42:2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser. Aleluia. Se alguma coisa está acontecendo com você, entenda uma coisa: Deus, Ele sabia. Não é por acaso, não é um acidente, não. Ele sabia. E porque Ele deixou, pastor, existe um propósito. Existe um propósito. Tá? Então a gente precisa entender que nada é impossível a Deus. Certo? Nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Por isso que eu tinha falado para minha filha. Eu disse: olha, esta criança, ela não era maldita, ela era bendita. Mas só que ela não poderia nascer. Não foi um acidente de percurso. O Senhor cortou ela acidentalmente. Seu corpo rejeitou. Mas por que seu corpo rejeitou? Porque Deus, Ele não tinha um plano para esta vida aqui na terra, só lá no céu. Porque nenhum dos teus pensamentos pode ser. E aí? Se Deus quisesse que nascesse? Se Deus não deixou, é porque não havia um plano. Né? Possivelmente Ele não ia se perder. Então tem tudo isso em volta. Aqui diz assim, ó: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Veja bem, perdoando logo. Porque aquelas pessoas estavam ali matando,
sabiam, mas mesmo assim Deus os perdoou. Acredito que os pecadores que estão aqui hoje não são maiores do que aqueles que ali estavam. Mas, no sentido espiritual, nós nos tornamos muitas vezes igual àqueles pecadores que estavam ali no pé da cruz matando o Senhor. Por quê? Porque eles mataram fisicamente e nós apunhalamos, né, Deus espiritualmente. Né? Porque Deus sente prazer em nós, mas quando nós damos tristeza a Ele, Ele sente pena, misericórdia, né? Isso dói em Deus. É por isso que chega uma hora que o negócio é tão estreito que se a gente não tiver cuidado, depois de cear, a gente pode até morrer. Se a gente cear de todo jeito. Se não tivermos cuidado, a gente pode até passar por aquela porta e receber um demônio no nosso corpo. E se não tivermos cuidado, a gente pode passar por aquela porta e perder a vontade de voltar aqui. Paulo diz isso. Então devemos ter muito cuidado, porque Deus já nos perdoou se a gente se arrepender. Como Ele nos perdoou, pastor, se a gente não se arrependeu ainda? Ele disse quando Davi pecou o pecado de morte, ali por ter matado o seu soldado e tomado a esposa dele, quando o Senhor repreende Davi, ele diz: pequei. Aí o profeta diz: mas o Senhor já te perdoou. É bom a gente ter um coração quebrantado e na oração a gente falar com Deus, porque antes da gente pedir perdão publicamente, Deus já nos perdoou no espiritual. É muito importante isso. Deus sabia que Davi era quebrantado, quando ele tivesse noção do que ele tinha cometido, ele iria se arrepender. Mas para isso era necessário que alguém falasse para ele o erro dele. Então vai ter horas que a gente vai ser usado por Deus para dizer para você: você está errado, você está no pecado, Deus não está se agradando de você. Isso é bom. Se você for humilde e se você for uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai dizer: pequei, e agora? O Senhor já te perdoou. Mas se você for soberbo, exaltado, você se amua, você se clausura, você foge, você se esconde, feito Adão, Deus chamando e Adão escondido, entende? Então a gente precisa o quê? Entender que vai ter hora que Deus vai nos repreender pela sua palavra. E a gente vai ter que reconhecer: eu reconheço Deus. Ele está vendo tudo. Eu reconheço Deus. Eu pequei. Só me perdoe. Me dá uma nova chance. Aí é que vem essa palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, no caso, o que fizeram. Então, está perdoado. Deus está aqui hoje para perdoar. Glória a Deus. E se Ele perdoou os pecadores que estavam ali lhe crucificando, quanto mais a nós que estamos aqui com o desejo de adorar, de exaltar,